Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus caros. Então, mais uma vez, com grande empenho, grande alegria, vamos prosseguir, com determinada determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila, nesta nossa caminhada, jornada, peregrinação Júlio Mariana. No vídeo passado, falávamos então das primeiras impressões que o Padre Júlio foi tendo, suas descrições, ele colocando vários detalhes, as interpretações também, as aplicações espirituais, tanto com relação a Recife, Olinda. Depois ele tomou a linha ferroviária, o trem Maria Fumaça, foi com o padre para Natal, Rio Grande do Norte, e lá ficou alguns dias e em seguida ele será encaminhado para a paróquia de São Gonçalo. A reitoria do colégio, vocês vão se lembrar, o colégio dedicado a Santo Antônio tinha um seminário anexo, ficou por conta lá do padre Pilsen, é justamente o padre que foi encontrar com o padre Júlio Maria, para levá-lo para Natal. O padre Pilsen então ficou como responsável superior, teve um outro padre lá ajudante, o padre Belchot, e o padre Bugardi. E o padre Júlio Maria comprometeu-se em dar assistência, auxiliar lá na paróquia de São Gonçalo. E de fato foi para lá. Começamos a ler algumas experiências, alguns relatos aqui no seu diário missionário. Principalmente aquele relato belíssimo dele com o jovenzinho, o adolescente José, de 9 anos. Pois bem, nós vamos continuar. Eu quero narrar mais alguns episódios do diário e assim finalizar com essa segunda parte, essa primeira estadia, essa primeira passagem do Padre Júlio Maria de Lombardi pelo Nordeste brasileiro. A sua segunda passagem será um tempo maior, mas isso será lá em 1926. Por enquanto, nós estamos em 1912, tá certo? Pois bem, então, lá em São Gonçalo, com alguns paroquianos, auxiliando ele em algumas pronúncias, também treinando lá a língua portuguesa, com alguns padres, amigos, ele foi convidado pelo vigário da cidade do Ceará Mirim. Veja, Ceará Mirim está a 90 quilômetros de Natal. E o vigário lá pediu ele que já estava em São Gonçalo desde novembro, pediu a ele auxílio, ajuda para as missas de Natal. E lá foi o Padre Júlio ajudar com todo aquele ardor, com todo aquele empenho, querendo mesmo se desgastar, se entregar mesmo em prol da salvação das almas. Ele que tanto está falando aqui no diário sobre a ignorância do povo, e ele veio para isso, para tirar as pessoas da ignorância, salvar as almas e propagar o culto à Virgem Maria, Santíssima Eucaristia, Virgem Maria. Então, lá foi o Padre Júlio Maria auxiliar o vigário de Ceará Mirim. E, pois bem, então nós estamos já aí no mês de dezembro de 1912, já está com o seu português mais elaborado, mais polido, mais treinado. Só que essa ajuda que o vigário pediu para celebrar as missas de Natal eram 3 missas. E essas 3 missas não seriam celebradas na mesma igreja.
né, aqui na página 84 da história dos missionários sacramentinos, o padre Demerval, né, coloca aqui que eram 3 lugares distintos. Então o padre Júlio Maria vai ter que caminhar bastante, né? Aliás, foi a cavalo. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu irei ler para vocês, talvez assim, um dos relatos mais belos, um dos que mais me tocou mesmo, né? Poesia e realidade, né? Do diário. Então, para vocês terem uma ideia, no dia 24, né, em companhia de mais duas pessoas, partiu ele para o povoado Ceará Mirim, e lá que ele vai proferir, né, o seu primeiro sermão em português. Depois ele vai celebrar a segunda missa, 2 da manhã. A primeira, dia 24, foi meia-noite. A segunda, 2 da manhã. E a terceira, por volta das 5:30 da manhã. Somente depois das 7 da manhã, no dia de Natal, dia 25, que ele foi tomar o seu desjejum, né, que ele foi se alimentar. Ele fala de toda a fadiga, o cansaço, enfim. Então, daqui nós vamos partir para retomar aqui a nossa leitura no diário do nosso missionário. Bom, agora nós estamos entrando no 4º ponto, o culto de Maria. É o 4º ponto do capítulo 7º, da segunda parte, né, para a gente se localizar, página 161. Não é? A Santíssima Virgem é verdadeiramente honrada pelo brasileiro. É sem dúvida devido a essa veneração pelo culto de Maria e sua confiança ilimitada na proteção da Mãe de Jesus que este povo conserva a fé no meio de vicissitudes e provações capazes de arrancá-la 100 vezes. Então, na página 164, ele continua a descrever ainda sobre a Virgem Maria. E aqui vem. Ele diz que esse povo tem vícios, é fraco e indiferente. Sim, tudo o que se possa imaginar. Entretanto, o povo tem fé. Então o Padre Júlio vai lá e vem cá, vai lá e vem cá. Uma descrição fiel daquilo que ele está vendo. Crê com toda a sua alma. Espera com impaciência, talvez há 50, 60, 80 anos, pela passagem de um padre, que ele transmita a palavra que ilumina, que o reconforte e que o salve. Uma palavra que ilumina. Ele diz: encontrei outro dia um velho que me apertava contra o peito, regando-me as mãos com lágrimas e cobri-las de beijos. E com minha pergunta, o que ele desejava, respondeu-me soluçando: o que eu quero, ó Padre? O que eu quero é ouvi-lo, pois a salvação está na boca do Senhor. Isso aqui é uma passagem de Malaquias, onde ele diz que dos lábios do sacerdote provém a doutrina da salvação. Depois, fazendo um relato de sua vida, contou-me que tinha feito a primeira comunhão com a idade de 20 anos e que depois nunca mais tinha visto um padre. Hoje, ele conta com 70 anos. Lembra-se de tudo, da confissão, da Santa Missa, da comunhão. Para ele, o Padre é Deus na terra. E jamais teve a honra de encontrar-se com ele. Para ver um deles, era o sonho de sua vida. Viajou mais de 300 quilômetros. 300 quilômetros. Vindo de longínquo sertão até aqui. Vindo do longínquo sertão até aqui. Quem sabe, né? Pode ser que ele já tinha ouvido falar dos missionários da Sagrada Família e quem sabe também se destacou no meio dos missionários o nome do Padre Júlio Maria. É provável? Sim. Não estou afirmando nada, ninguém precisa crer nisso, mas
Enfim, a questão é que a providência fez com que esse velho homem se encontrasse com o Padre Júlio. E para o Padre Júlio também foi providencial, nós iremos ver. Diz o Padre Júlio: olhei para ele por longo tempo e, reclinando a cabeça no seu ombro, derramava eu também lágrimas quentes, exclamando: meu Deus, como vós sois bom para com aqueles que vos procuram. Eu chorava com a lembrança de tantas almas que se perdem na Europa, voluntariamente, não querendo o Padre que, somente ele, pode abrir-lhe as portas do céu. Vocês estão entendendo por que eu quero ler isso aqui para vocês? Primeiro, para fazer um bem a mim mesmo, né? Para retomar aqui esses textos. Né? E também, claro, para estimulá-los a comprar o diário, entrar em contato aí com as paróquias sacramentinas e ler, degustar e meditar, né? Rezar com isso aqui. Caro e venerando velho, vá, retorne à sua comunidade longínqua, reconciliado, fortificado, e vá anunciar aos seus companheiros de infortúnio, que de agora em diante o Senhor poderá morrer porque viu o Padre do Senhor. É em circunstâncias semelhantes que se compreende o que é o Padre e qual é o seu verdadeiro papel na Terra. A salvação do mundo, na verdade, está em suas mãos. Então, o senhor que é padre e que está ouvindo isso, reze sobre isso, leve isso a sério. E falo para mim também, claro, não sou padre ainda, mas se Deus quiser, né? Mas que isso aqui possa nos converter, para nós que somos leigos, reverenciar ainda mais o sacerdote, e o sacerdote, que é, né, padre, agradecer mais a Deus por isso, né? Por ter sido chamado dentre os homens, né? Como diz o apóstolo, a carta aos Hebreus. Quando houver padres em número suficiente para conduzir ao céu todo um povo que agoniza, que chora, que estende as mãos suplicantes e que pede como graça suprema de não morrer sem ter visto o ministro do Altíssimo. Ó Maria, sempre terminando com Maria, sempre colocando Nossa Senhora, sempre aqui mostrando para nós que Ele está cumprindo com aquilo que Ele prometeu a Nossa Senhora, a Nosso Senhor, em 1901, lá na Argélia, na África. Ó Maria, antecipai essa hora e não permitais que se perca este povo que vos invoca e que vos ama. Muito bem. Então, capítulo 8. Aí sim, as festas de Natal, né? Usos e costumes. Na página 169, ele diz: lembram que o vigário lá de Ceará Mirim convidou ele para ajudá-lo, ele foi, e então, no dia 24 de dezembro de 1912, né, assim como, não sei se é o padre Demerval ou se é o Dom Antônio, agora depois posso conferir, mas eles fazem aqui um deles, né, faz a analogia que, assim como Nosso Senhor iniciou seu ministério, né, por volta dos 30 anos, o Padre Júlio iniciou o seu ministério apostólico, missionário no Brasil, por ocasião das festas natalinas, né, porque ele iniciou no sentido de pregar em português. Foi por ocasião das festas natalinas que inaugurei, por assim dizer, meu ministério apostólico no Brasil. Até então, não tinha feito a não ser raras saídas a fim de celebrar a missa em uma ou outra capela, sem entrementes, bater papo com o povo e sem entrar em contato direto com as pessoas. Aí vem. Na verdade, foi o próprio Padre Júlio que fez essa analogia, né? Era a minha vida oculta, vivida como o divino infante em Nazaré, na oração e na dedicação ao estudo. É o que ele fazia, assim que chegou. Rezando, estudando, conversando com as pessoas, com os padres, aprendendo o português, os costumes e tudo isso. Dessa vez, era a vida pública que eu ia começar. Era o apóstolo, a pregação, a confissão, etc. Não estando ainda no Brasil, senão 2 meses. Outubro, novembro e dezembro, pouco mais de 2 meses, né? Então, saí no dia 23, porque Ceará Mirim, onde deveria ir,
estava a mais de 90 quilômetros de Natal. Passei o dia 24 nessa cidade. E aí, ele vai descrevendo, né? Passei o dia atendendo confissões e, sobretudo, preparando, diante do tabernáculo, os numerosos pedidos que tinha a fazer a Nosso Senhor por ocasião da festa de sua chegada. Horas preciosas e inesquecíveis em que se compreende de uma maneira quase sensível que o que salva as almas não é somente a ação, a dedicação, o sacrifício de si mesmo, mas, antes de tudo, a oração a precede ardente e contínua. Antecipadamente colocava-me nas mãos do Divino Infante, como também as fadigas dessa noite, rogando-lhe em troca a salvação das almas, de todas essas almas que iria atingir pelo meu ministério e pela minha palavra. Então, o que salva as almas não é somente a ação, dedicação, sacrifício, mas antes a oração. Parece que, eu não sei, eu não tenho notícias, mas parece que o padre Júlio Maria deve ter lido o livro do Dom Jean Baptiste Chantal, né, que escreveu o livro A Alma de Todo Apostolado, né, que condena a heresia, ele fala das heresias das obras, a heresia das obras. Né, tem que ter vida interior para depois influenciar a sociedade, as pessoas, né, e aí sim ter vida ativa, né. Era o livro de cabeceira, inclusive, do Papa São Pio X, Papa da época em que o padre Júlio Maria está descrevendo tudo isso aqui. Né? Enfim, vamos lá. E aí, chegou no texto, no ponto 2 desse capítulo 8º das festas natalinas. Então, ele está no Ceará Mirim, são 3 missas para celebrar, na grande solenidade do Natal. E aí eu queria ler mesmo para vocês, né? Com muito gosto. Vamos lá, perseverança, paciência, vamos rezar com esse texto, né? Poesia e Realidade, página 171. Talvez seja o texto, não sei, o diário todo é muito belo, muito edificante, mas talvez seja o texto que mais me impactou, pelo menos até o presente momento, né? À tarde, 2 homens vieram me buscar, com um cavalo arreado, para levar-me ao lugar onde eu devia celebrar a missa de meia-noite. Como a distância não passava de 5 a 6 quilômetros, saímos às 10 da noite, para estarmos no lugar ali pelas 11 horas, às 23 horas. Que viagem emocionante, quantas recordações me vinham ao espírito. O tempo estava calmo, um calmo que tinha algo de majestoso. A lua espargia sobre as montanhas e pelas planícies uma luz suave de cor lilás. Eu já narrei este texto, que é uma poesia e uma realidade. Foi o primeiro vídeo, na verdade foi um áudio, né? E fui colocando várias fotos de acordo com o que o padre Júlio ia descrevendo. Foi o primeiro áudio deste canal, né, do apostolado Júlio Mariano. Mas, depois de tantos anos, quero aqui colocá-lo novamente no canal. Agora sim com vídeo e descrevendo esses detalhes sobre a vida do padre Júlio. Ao longe, destacava-se a superfície das montanhas com nesgas de nuvens brancas. Parecia que os coqueiros esguios e a palmeira real se banhavam com a luz da lua. O português mais arcaico, né? Claro, 1912, gente. No firmamento brilhavam algumas estrelas, comunicando a estrada longa e azulada. Como uma noite vibrante, quase como uma voz que murmurava os cantos dos anjos. Tinha naturalmente os olhos fixos naquele espetáculo e, deixando o cavalo andar com seus passos cadenciados, fiquei absorto em pensamentos e rezava. Ele rezando, o santo é isso, reza o tempo todo, rezando com a natureza, né? Com a natureza não, rezando diante da natureza, a natureza ajudando ele a rezar, né? Minha vontade era de chorar e cantar ao mesmo tempo. Chorar. Por que chorar quando tudo anunciava alegria e felicidade? Quando tudo se dispunha a repetir o canto da entrega e do amor?
ou seja, da encarnação do Natal, é que não existem somente grandes alegrias e grandes sofrimentos que provocam lágrimas. Existe também um certo conjunto de coisas agradáveis, tristes, majestosas, sobretudo que emocionam e que elevam. Encontrava-me nesse caso. O pensamento do Natal me enchia de alegria e consolação. À vista daqueles prados imensos, quase desertos, que estendiam em todas as direções, cuja silenciosa monotonia não era quebrada por nada, a não ser pelo canto, ainda mais monótono, das cigarras e pela passagem de algum bicho noctívago à espreita de alguma presa. Tudo isso me comunicava uma espécie de melancolia. Afinal, dominando todas essas impressões, veio-me a lembrança da Sagrada Família, indo de Nazaré a Belém. Como o Padre Júlio rezava, como ele tinha diante de si as coisas de Deus, Deus, os feitos de Deus. Quase à mesma hora, no mesmo dia, para comemorar o mistério cujo aniversário íamos celebrar. A grandeza desse espetáculo me cativava, enchia minha alma de emoção, parecia mesmo encher-me os olhos de uma visão que eu não podia deixar de ter. Às 11 horas, chegamos ao povoado. O povo estava lá, uns de pé e outros assentados em volta da igreja, conversando e cantando. O barulho dos passos de nossos cavalos anuncia-lhes nossa chegada. Logo, todos se levantam e gritam: é o padre que está chegando. O padre veio mesmo. Rodeiam-me, olham para mim, examinam-me e vêm beijar-me as mãos. As mãos trazendo os filhos de colo nos braços, as mães, trazendo os filhos de colo nos braços, inclinam-se à minha passagem e me pedem para abençoá-los. Outras, mais desinibidas, num gesto de fé tão sublime e com toda simplicidade, pegam minha mão e, depois de beijá-la, levam-na aos lábios dos filhos. Coitadas das velhas vovós, que a idade não permitia mais acompanhar-me, pegavam-me na batina ao passar ou me seguravam pela faixa para beijá-la com tanta emoção. Era realmente como a passagem de Nosso Senhor pelo meio da multidão arrebatada da Judéia. Pobre e querido povo, preste atenção nisso. Pobre e querido povo, compreendem a missão e o caráter sagrado do Padre. Veem nele como o resumo de toda a religião, uma espécie de credo vivo de tudo aquilo que creem e veneram. Fui andando lentamente a pé, pois desde a hora de nossa chegada levaram os nossos animais para a cachoeira. Tendo entrado na igreja, fui ajoelhar-me nos degraus do altar a fim de preparar-me na tranquilidade e no silêncio para a celebração do augusto sacrifício. No silêncio, sim, mas na tranquilidade, não. Não se podia pensar nisto. Atravessando a multidão aglomerada diante da igreja, apenas algumas pessoas puderam chegar perto de mim e tocar-me e tomar-me a bênção. Então, imaginem a piedosa inveja dos outros que só puderam me ver de longe. Tão logo me ajoelhei e fechei os olhos. Vi-me cercado de todos os lados. Subiam até os degraus do altar, comprimiam-se e empurravam-se uns aos outros, e fui forçado a estender as duas mãos para deixá-las beijar por aqueles que me cercavam, e poder assim sair daquele aperto, porque a igreja estava literalmente lotada. Eis que estava qual Moisés em oração, com os braços estendidos, e aqueles que me apertavam, disputando-me as mãos para cobri-las de beijos. Não foi o bastante. Alguns me beijavam os ombros, enquanto outros se punham de joelhos diante de mim para abraçar meu crucifixo de missionário. Felizmente, compreendendo que eu queria rezar, deixaram-me em paz. A igreja começou a esvaziar-se pouco a pouco. Apenas algumas crianças, seguindo as recomendações das mães, vieram acocorar-se bem pertinho de mim.
de mãos postas e com um olhar puro e cândido fixo em mim, pareciam esperar que eu lhes falasse alguma coisa. O olhar delas brilhava em seus rostos trigueiros ou pretos, como uma lampadazinha no seio das trevas. Havia umas 4, 5, 6 agarradas à minha batina e mesmo algumas com a cabeça escondida sob a minha faixa. E com uma voz que mal sabe articular as palavras, murmuravam: "A bênção, Padre. A bênção, Padre." Pequenos querubins, dignos de postar em trono da manjedoura. Com os braços aproximava-os de mim, traçando-lhes sobre as frontes um pequeno sinal da cruz. Senti lágrimas a me molharem as pálpebras e irem brilhar sobre as frontes delas como um raio de um coração de padre. Possa esse raio apagar de suas frontes o vício e fazer resplandecer em seus corações o amor do divino infante, cujo nascimento vamos celebrar, enquanto fora da igreja para a celebração da Santa Missa. Enquanto me preparava diante do altar, organizavam tudo fora da igreja para a celebração da Santa Missa. O altar foi erguido na frente da porta do santuário, encimado de um baldaquino vermelho enfeitado de tecidos e grinaldas. Tudo ficou pronto e nada faltava a não ser o sacrificador e sua divina vítima para encher a noite de vida e de amor e ouvir em espírito os anjos repetirem o seu canto: Gloria in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tá aí. Experiência belíssima, poesia e realidade. De fato é uma poesia e foi uma realidade, né? Então, missa de meia-noite e o primeiro sermão, né? Então, ele vai falar de como foi esse sermão após o Evangelho, vir-me para o povo e pela primeira vez, 24 de dezembro de 1912, iniciando o seu apostolado, né? Desde minha chegada ao Brasil, exerci minhas funções de pregador. E ele tinha mesmo o dom da oratória, né? Depois de ter lido em alta voz a tradução portuguesa do Evangelho, tomei por tema o adorável mistério realizado nessa noite memorável e renovado, todos os dias, durante o santo sacrifício da missa. Esta oportunidade permitiu-me falar-lhes longamente e em detalhes do mistério da encarnação e da Eucaristia. Permitiu-me também fazê-los conhecer os desejos de Nosso Senhor, tão recomendado pelo nosso Santo Padre Pio X, de aproximar-se frequentemente da mesa sagrada. Queridas almas, né? Escutavam-me com ânsia, senti seus corações suspensos a meus lábios. Queridas almas, seria meu imenso desejo entregar-lhes todo o meu coração e toda a minha alma, a fim de penetrá-los com este amor que o Divino Infante vinha trazer à terra no mistério desse dia. Meus ardentes anseios eram pegar-me o coração com as duas mãos e jogá-lo, transbordando de ternura e de chamas, para esse povo assentado à minha frente, a fim de arrancá-lo desta terra e levá-lo para o amor que irradia tão divinamente em volta da manjedoura. Mas fui forçado a me ater aos limites de meu assunto, sob pena de estropiar uma língua que eu ainda não dominava. Porém, senti que não estava sozinho. Sentia a Divina Mãe de Jesus perto de mim. Sentia perto de cada uma dessas almas para ouvi-las, dispô-las e penetrá-las da verdade que eu expunha. Vi as lágrimas correrem nas faces bronzeadas dos meus ouvintes. Os lenços apareceram e através dessas lágrimas e dessas emoções parecia-me escutar o pulsar dos corações que se abriam à verdade, à luz e ao amor. Está aí
Ó consolação gratificante para um coração de padre, ver almas nas lágrimas que a verdade as faz derramar, ver corações que se inflamam ao contato com o amor que sua palavra e suas próprias lágrimas fazem radiar. Não existe nada de comparável aqui na terra. Nada. Terminada a missa, homens e mulheres e crianças vêm beijar em minhas mãos para manifestar seu reconhecimento e a felicidade que experimentavam e que seriam incapazes de expressar por palavras. Depois ele vai falar da segunda missa, né? Mas como sair do meio dessa multidão? Como Jesus todo comprimido, né? Todos se levantaram e ficaram ao meu redor, olhando-me, examinando-me e querendo ainda mais uma bênção. E ele vai descrevendo a viagem até chegar o local da celebração da segunda missa. Depois de ter falado, aqui já na segunda missa, de ter falado sobre o divino infante, era minha intenção falar de Maria, apresentando-a, como modelo perfeito dos deveres para com Jesus. Ide a Maria, amai a Maria, sede inteiramente de Maria e por meio dela, de seu divino infante, nosso Redentor. Não duvidava mesmo que a Virgem estivesse sorrindo lá do alto dos céus às preces infantis e confiantes que brotavam desses corações e que essas almas proferiam com tanta piedade. Depois, para ir para a terceira missa, enquanto se preparavam então os cavalos, né, e se embalavam os paramentos, o Padre Júlio foi ajoelhar-se ali nos degraus do altar, próximo ao presbitério, pensando em fazer um pouco de ação de graças. Porém, apenas me ajoelhei, o povo entrou atrás de mim. Foi uma verdadeira procissão que durou mais de 15 minutos. Todos vinham, subiam ao altar, beijavam-no e depois vinham pôr-se de joelhos na minha frente, beijavam minhas mãos e me pediam abençoá-los. Boas almas, compreendem que o missionário é pobre. Por quê? Nessa confusão toda, né? Confusão sadia, abençoada, ele diz que nesse meio tempo uma certa mulher pobre, beijando minha mão, apertava com as suas e deixou respeitosamente uma moeda de 100 ou 200 réis. Falando baixinho, padre, é para o Senhor. Era o óbolo da viúva pobre. Veja, lá atrás, com os braços estendidos, né, na primeira missa, antes da primeira missa, ele se recordou de Moisés, né, que intercedia pelo povo. Aqui ele está lembrando da viúva, né, da pobre viúva, que depositou 2 moedinhas no templo. Como que ele ia rezando com a Sagrada Escritura. Né? Costuma-se dizer que, eu já ouvi falar, né, que o Padre Júlio Maria era muito meio que fanático com a devoção a Nossa Senhora e muito polêmico. Por quê? Porque tinha uma certa ignorância escriturística, né, da Sagrada Escritura. Ele lembra da Escritura o tempo todo. Nós iremos ver nas suas obras, ele cita a Escritura o tempo todo, quase que de cor mesmo as passagens. Era pouco, vão me dizer sim, mas era muito para ela, pois quase todos são pobres e vivem sem pensar no dia de amanhã. Também, dando-me este óbolo, fazia ela um grande sacrifício e se impunha uma verdadeira privação. Boas almas, compreendem que o missionário é pobre. Entendem também que ele não procura honra nem riqueza, mas unicamente almas e que, entretanto, deve viver e vestir. Possa Deus menino, em recompensa por seus sentimentos, enviar-lhes, enfim, padres zelosos para esclarecê-los, animá-los e mostrar-lhes o verdadeiro caminho do céu. Depois ele fala da terceira missa, já pela aurora, né? Enfim, vai citar aqui na página 186 o Cura d'Ars.
faz uma conclusão disso aí, dessas 3 missas. A religião, página 190, a religião viva, a religião personificada é, a seus olhos, o Padre. Como ele disse lá atrás, né? É uma espécie de credo vivo. Daí o respeito com que o cercam e a afeição sincera que ele tem, compreendem que é dele que deve vir a salvação sem saber bem como. Julgam bastante reverenciar o Padre, beijar-lhe as mãos e receber sua bênção. Qual é, portanto, o grande remédio para tantos males? Não há mesmo necessidade de ir procurá-lo muito longe. Não tem que inventar roda. É a instrução religiosa tão recomendada por Sua Santidade Papa Pio X. É dar-lhe o catecismo. As almas piedosas, as almas cristãs e piedosas, pelas vossas orações e esmolas, suscitai padres para este país maravilhoso. Aqui se tem necessidade urgente disto. Fareis uma obra que muito contribuirá para a glória de Deus e a salvação das almas. E termina com Nossa Senhora. Deus será tão mais sensível à vossa oração, como a Divina Mãe de Jesus rezará convosco. Portanto, é impossível que ela não se interesse por um povo que a honre e lhe presta tantas homenagens e ternura. E o capítulo 9, ele vai descrever tantas outras coisas, claro, né? Desde a minha chegada até a hora da partida, o confessionário não me deu folga. Ficava confessando toda manhã, uma parte da tarde, dando a essas caras almas a umas um pouco de luz, a outras um pouco de coragem, a todos esperava eu o desejo de fazer o melhor e de servir Nosso Senhor com mais generosidade. Toda manhã havia vários batizados, não somente de recém-nascidos, mas também de meninos de 5 e 6 anos. E aí, continua toda a descrição, luz e trevas, tudo muito interessante, claro, falando do povo sem instrução, na ignorância, e ele querendo arrebanhar todo aquele povo para Nosso Senhor Jesus Cristo, salvar aquelas almas, fez o que pôde, é claro. E aí, né, depois, retornando para a paróquia São Gonçalo, eis que, né, ali já no final de dezembro, ele então tinha que partir, né, para o derradeiro lugar, né, para a finalidade, que era Macapá, né? Ele foi enviado para lá. Então ele tinha que obedecer seus superiores, né? Porém, ele não quis partir para lá, né, terminando ali as missões em São Gonçalo. Ele não quis partir sem pedir a bênção do bispo, né? E qual não foi seu espanto ao ver que este o dissuadia da ideia de inteirar-se no labirinto das nossas matas. Ou seja, o bispo queria que ele ficasse ali, que não fosse para Macapá. Qual o que, Padre Júlio? Você, padre, tão forte, bonitão, e matar-se no meio da Amazônia? Dar-se como pasto aos mosquitos para que lhe suguem o sangue ardoroso e vivo de gaulês? Deixemos de história. A minha diocese precisa de padres, de missionários para as cidades. Você foi o presente que Deus me enviou, não deve partir. Mas, Excelência, suplicou o Padre Júlio, meus superiores me enviaram para Macapá e não para Natal. Cumpre-me obedecer. Então ele voltou São Gonçalo, foi para Natal, porque de Natal ele iria partir para Belém, como partiu. A missão carece de trabalhadores fortes e sadios como eu. Cometeria um crime se permanecesse na capital. Não e não. Escreverei ao Padre Geral, você ficará na sede do bispado, conservará sua saúde preciosa a fim de pregar missões. Padre de Lombardi estremeceu, um raio de esperança brilhou-lhe nos olhos contentes, confessou sua fraqueza, veja que bonito, e que nos dá esperança, né? Sua fraqueza muitos anos mais tarde. Por que não?
percorrer cidades e missionar ao povo civilizado, sem os riscos dolorosos das matas e das febres mortíferas, era sem dúvida muito agradável, muito mais agradável. Ele quase sucumbiu à tentação. O círculo de amigos e admiradores que já contava, a facilidade de pregar, o atrativo de permanecer num ambiente mais culto a fim de completar seus trabalhos literários, suas obras, seus livros. Não é? Desobedecer? Pergunta ele. Pedir para ficar? Consentir em que o bispo rogasse aos superiores aquele favor? Não. Era preciso o sacrifício de tudo para ser um santo. Ele diz, não posso ser bispo. Então, ele irá partir já em janeiro para Belém, né? De Natal para Belém. Foi somente ele, os seus companheiros não foram, nós não sabemos sim, o real motivo, mas ele partirá para Belém, lá irá ficar alguns dias, né, do mês de janeiro. Ele vai se hospedar no convento dos padres capuchinhos, né, vai se encontrar depois, cumprimentar o arcebispo, Dom Santinho Coutinho. Nós iremos ver isso também no diário, mas ficará para o próximo vídeo. Então até aqui, 1912, dezembro, janeiro, ele vai para Belém, ali ficará alguns dias, para depois fazer uma viagem de 5 dias até chegar a Macapá, seu destino final, né? Final entre Nordeste e Norte. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.